Olá pessoal, meu nome é Carlos Rosa. A nossa aula será sobre o potencial elétrico. Nessa aula vamos falar sobre as aplicações e a história do potencial elétrico, sobre energia potencial elétrica, sobre potencial elétrico em campo gerado por partícula pontual e sobre diferença de potencial elétrico. Vamos começar pelas aplicações do potencial elétrico e depois falaremos sobre a história do potencial elétrico. Quantos de vocês já ouviram falar em potencial elétrico? Ao ouvir isso, você deve se lembrar de uma bateria e de uma pilha carregada, certo? Ou talvez você se lembre de uma tomada energizada. Mas você sabia que podemos identificar o potencial elétrico no corpo humano? Sim, exatamente. Um exemplo que pode ser mencionado é o nosso coração. No coração existe o potencial de ação cardíaco, que é uma breve alteração na voltagem ao longo da membrana celular das células cardíacas. Esta alteração é causada pelo movimento de íons entre o interior e o exterior da célula, através de proteínas denominadas canais iônicos. O potencial de ação cardíaco é distinto de outros potenciais de ação e outros tipos de células eletricamente excitáveis, como os nervos. Os potenciais de ação também variam dentro do próprio coração, devido à presença de diferentes canais iônicos em diferentes células. Então, observamos a existência do potencial elétrico dentro do coração. Mas vamos supor que algum de nós ou alguém da nossa família necessita fazer uma avaliação cardíaca. Que tipo de exame é necessário fazer? Isso mesmo, um eletrocardiograma. O que é um eletrocardiograma? É um exame feito em repouso que permite a avaliação elétrica da atividade cardíaca. Essa atividade é a eletricidade que ele produz em cada batimento e transmite na pele. O eletrocardiograma de repouso serve para detectar arritmias, aumento de cavidades cardíacas, patologias coronarianas, infarto do miocárdio, entre outros diagnósticos. O traçado de eletrocardiograma tem várias espículas. Ondas do eletrocardiograma são as variações no traçado gerado pelo exame. Existem 6 ondas registradas no exame do eletrocardiograma. São elas: P, Q, R, S, T e U. Cada onda, intervalo ou complexo representa uma fase da passagem dos impulsos elétricos responsáveis pela atividade elétrica cardíaca. Antes de especificar o que as ondas indicam, é importante entender o funcionamento do coração. O músculo cardíaco é responsável pelo bombeamento do sangue por todo o organismo, realizado através de batimentos. Cada batida só acontece porque impulsos elétricos passam pelos nervos dentro do músculo que formam as câmaras cardíacas, os átrios e ventrículos. Os impulsos nascem no chamado nodo ou nó sinusal, que fica no ponto mais alto do átrio direito. Em seguida, provocam a despolarização elétrica, ou seja, fazem com que entre íons de cálcio nas células cardíacas e saia potássio. Como resposta, o coração se contrai. Já na repolarização, que ocorre depois da contração, as células recebem para o seu interior os íons potássio e se preparam para uma nova despolarização, lembrando que o coração não para. Esse processo ocorre primeiro no átrio direito e depois vai para o átrio esquerdo. Na sequência, o impulso elétrico chega ao nó atrioventricular, localizado entre os átrios e os ventrículos, e segue para os dois ventrículos, causando sua despolarização. Assim, as câmaras se contraem, bombeando o sangue pelo corpo. Todo o processo demora aproximadamente 0,19 segundo para se completar. Depois de analisar tudo isso, podemos levantar a seguinte pergunta: quem foi um dos primeiros cientistas a trabalhar com a eletricidade nos corpos animais? Alguém fez experimentos? Sim, um grande cientista que contribuiu muito para os estudos sobre a eletricidade foi Luigi Galvani. Luigi Galvani nasceu em 9 de setembro de 1737, em Bolonha, Itália. Formou-se em medicina pela Universidade de Bolonha em 1759 e mais tarde tornou-se professor dessa instituição. A partir de 1770, seus interesses se voltaram para investigações de fisiologia, principalmente estudos que envolviam nervos e músculos. Trabalhos sobre efeitos de descargas elétricas em gases, assim como aqueles relativos a efeitos de estimulação elétrica em músculos e nervos, despertaram sua atenção. A partir de 1780, ele dedicou-se a realizar vários experimentos para investigar as reações causadas em rãs, devidamente preparadas, quando submetidas a descargas elétricas. Galvani realizou os experimentos descritos em seu artigo De Viribus Electricitatis in Motu Musculari, de 1791. Galvani descreveu neste artigo que teria sido um primeiro experimento que daria origem a uma série de outros. Nessa descrição, ele sugere um resultado inesperado, obtido ao acaso. As contrações nas rãs eram observadas, mesmo quando a máquina eletrostática estava em funcionamento a certa distância delas. Ele apontou ainda que esse resultado levou a modificar as condições iniciais do experimento, a fim de melhor compreender o fenômeno estudado. Os resultados apresentados por Galvani impulsionaram o trabalho tanto daqueles que defendiam como Galvani
a existência de uma eletricidade animal, como dos opositores dessa ideia. Galvani morreu em Bolonha, em 1798. Galvani apresentou uma grande contribuição para os estudos em eletricidade, mostrando indiretamente a existência do campo elétrico em seu experimento em que as contrações nas rãs eram observadas, mesmo quando a máquina eletrostática estava em funcionamento a certa distância delas. Porém, assim como outros em sua época, houve uma mistificação no estudo da eletricidade, pois Galvani parecia defender a ideia de que a eletricidade estava relacionada com a própria vida. O fato de eletrificar o corpo morto de uma rã e suas pernas se mexerem fez com que houvesse essa associação de eletricidade com a própria vida, conceito apresentado na ideia da eletricidade animal. Se a rã está morta e ao eletrificá-la suas pernas se mexem, então a vida está sendo dada à rã por meio da eletricidade. Esse era o conceito errôneo da época, e o desenvolvimento científico a partir do trabalho de outros cientistas corrigiram isso com o passar do tempo. Bom, pessoal, a partir de agora vamos nos aprofundar mais no assunto da nossa aula, que é sobre o potencial elétrico. Vamos começar falando sobre energia potencial elétrica. O potencial elétrico é uma grandeza criada para descrever campos elétricos escalarmente. A ideia que o define é semelhante à do vetor campo elétrico, mas, em vez de basear-se em uma grandeza vetorial, que é a força F exercida pelo campo elétrico, em uma partícula de carga Qzinho, nele imersa, o potencial elétrico leva em conta uma grandeza escalar, a energia potencial elétrica, EPE, de corpos ou partículas portadores de carga elétrica em um campo elétrico. Considere um sistema composto de duas pequeninas esferas, uma de carga Qzão, positiva, apoiada em um suporte isolante, e outra de carga Qzinho, positiva, que representa a partícula de prova. Observe a figura. Ela mostra uma representação esquemática de uma partícula de carga Qzinho, positiva, sendo trazida do infinito até a distância d, em relação à origem zero do eixo, localizada no centro da partícula de carga positiva Qzão. Nessa situação, a mão é um símbolo de um agente externo. A força F exercida pela mão, ao trazer a partícula de prova do infinito até a posição D, realiza sobre essa partícula um trabalho do infinito a D. Se esse trabalho for mínimo, isto é, se o deslocamento for tal que em nenhum instante a partícula é acelerada, então ao chegar a D, essa partícula terá armazenado uma energia potencial elétrica em D, denominada EPED. A energia potencial elétrica em D, EPED, é potencial porque depende da posição em que a partícula está em relação a determinado referencial, e elétrica porque o trabalho foi realizado contra o campo elétrico. Nessas condições, podemos escrever a equação 1 da seguinte forma: o trabalho realizado pela força F ao trazer a partícula de prova do infinito até a posição D é igual à energia potencial elétrica armazenada em D. Pode-se afirmar também que a energia potencial elétrica de uma partícula de carga Qzinho em um ponto P, localizado em uma posição D, de um campo elétrico gerado por uma partícula de carga Qzão, é igual ao trabalho mínimo realizado por um agente externo para trazer essa partícula do infinito a essa posição D. Note que essa afirmação poderia ter sido invertida, isto é, a partícula deslocada poderia ter sido a de carga Qzão e a partícula considerada fixa de carga Qzinho. Por isso, a rigor, essa energia potencial elétrica é do sistema de partículas de cargas Qzão e Qzinho. Para determinar a expressão matemática da energia potencial elétrica é preciso, portanto, obter a expressão matemática do trabalho mínimo realizado pelo agente externo para trazer a partícula de carga Qzinho do infinito à posição D. Mas isso é impossível com os recursos de cálculo de que dispomos no ensino médio. Por essa razão, apresentamos a expressão final obtida, a equação 2, por recursos mais avançados. O trabalho representado pela letra tal, do infinito até a posição D, é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D, em que K é a constante eletrostática do meio, cujo valor para o vácuo é K igual a 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. Note que o trabalho é positivo, porque, sendo a carga Qzão positiva, a força F é exercida no sentido do deslocamento. Nesse caso, isso significa aproximar as duas partículas. Se a carga Qzão for negativa, o trabalho também é negativo, pois a força F é exercida no sentido oposto, para impedir que a partícula de carga Qzinho acelere, já que, nesse caso, ela é atraída pela partícula de carga Qzão e se aproxima dela com velocidade constante. Por convenção, Qzinho é sempre positivo. Veja na figura uma representação esquemática dessa descrição. A partícula de carga Qzinho, positiva, sendo trazida do infinito até a distância d em relação à origem zero do eixo, localizada no centro da partícula de carga negativa Qzão. Note que, nesse caso, a ação do agente externo à mão apenas impede que a partícula de carga Qzinho acelere enquanto se aproxima da partícula de carga Qzão.
Igualando as equações 1 e 2, temos que a EPED, a energia potencial elétrica armazenada em D, é igual a K, que é a constante eletrostática do meio, vezes as cargas Qzão, Qzinho sobre a distância D, em que EPED é a energia potencial elétrica de um sistema de partículas de cargas Qzão e Qzinho separados pela distância D. Como a carga Qzinho, por convenção, é sempre positiva, o sinal da energia potencial elétrica é sempre o sinal da carga Qzão. A unidade é a unidade de energia do SI, o Joule, representada pela letra J. Vamos ler o enunciado do exercício 1. Na figura estão representadas as partículas pontuais de cargas Qzão igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulombs e Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 10 coulombs, positiva, no vácuo, no momento em que estão separadas pela distância d igual a 0,40 metro. Nessa situação, determine a energia potencial elétrica do sistema quando a carga Qzão for: letra A, positiva, letra B, negativa. Dado: constante eletrostática do vácuo, K igual a 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metros ao quadrado sobre coulombs ao quadrado. Na resolução da letra A temos que, sendo Qzão igual a 8 vezes 10 a menos 6 coulombs e Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 10 coulombs, ambas positivas, da expressão da energia potencial elétrica EPED igual a K vezes Qzinho sobre D, temos que a energia potencial elétrica armazenada em D, EPED, vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, vezes 8 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 10 sobre 0,40. A EPED vai ser igual a mais 3,6 vezes 10 a menos 5 joules. Na resolução da letra B, temos que, analogamente, sendo Q negativa, nós obtemos o seguinte valor para a energia potencial elétrica armazenada em D, a EPED, que vai ser igual a menos 3,6 vezes 10 a menos 5 joules. Vamos analisar agora o potencial elétrico em campo gerado por partícula pontual. Para determinar a expressão do potencial elétrico Vp de um ponto P de um campo elétrico gerado por uma partícula pontual de carga Qzão a uma distância d dessa partícula, basta considerar a expressão matemática da energia potencial elétrica EPED do sistema de partículas de carga Qzão e Qzinho, relacionada ao ponto P, transpondo o Qzinho para o primeiro termo. EPEP sobre Qzinho vai ser igual a K vezes Qzão sobre D. Da definição de potencial elétrico em que Vp é igual a EPEP sobre Qzinho, concluímos que Vp vai ser igual a K vezes Qzão sobre D, em que Vp é o potencial de ponto P à distância d da carga pontual geradora do campo elétrico. Assim como a energia potencial elétrica, ao potencial elétrico deve-se atribuir o sinal algébrico correspondente à carga Qzão. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, se o campo elétrico for gerado por partículas pontuais de cargas Qzão 1, Qzão 2, Qzão 3, o potencial elétrico total em cada ponto é obtido pela soma algébrica dos potenciais elétricos nesse ponto, em razão de cada uma dessas cargas. Vamos ler o enunciado do exercício 2. Na figura está representada uma linha de força do campo elétrico gerado pela partícula de carga positiva Qzão igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulombs no vácuo, a qual se superpôs um eixo D e 4 pontos 1, 2, 3 e 4 desse campo elétrico. Letra A. Determine os potenciais elétricos V1, V2, V3 e V4 nos pontos 1, 2, 3 e 4, localizados à distância D1 igual a 1 metro, D2 igual a 10 metros, D3 igual a 50 metros e D4 igual a 100 metros, da partícula. Dado: constante eletrostática do vácuo, K igual a 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metros ao quadrado sobre coulombs ao quadrado. Na letra A, temos que Qzão é igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulombs, positiva, e da expressão Vp igual a K vezes Qzão sobre D, temos, para uma distância D1 igual a 1 metro, que V1 vai ser igual a 9 vezes 10 a 9 vezes 6 vezes 10 a menos 6 sobre 1. Assim, o valor de V1 será mais 5,4 vezes 10 na 4 volts. Para uma distância D2 igual a 10 metros, temos que V2 vai ser igual a 9 vezes 10 na 9 vezes 6 vezes 10 a menos 6 sobre 10. Assim, o valor de V2 será mais 5,4 vezes 10 na 3 volts. Para uma distância D3 igual a 50 metros, teremos que V3 será igual a mais 9 vezes 10 na 9 vezes 6 vezes 10 a menos 6 sobre 50. Assim, V3 será igual a mais 1,1 vezes 10 na 3 volts. Para uma distância D4 igual a 100 metros, teremos que V4 será igual a mais 9 vezes 10 a 9 vezes 6 vezes 10 a menos 6 sobre 100. Assim, V4 será igual a mais 5,4 vezes 10 na 2 volts. Vamos estudar agora a diferença de potencial elétrico. Para a descrição de uma situação estudada em campo elétrico,
O vetor campo elétrico dá uma descrição completa do que acontece, o que não ocorre com o potencial elétrico. Por isso, define-se mais uma grandeza associada ao potencial elétrico que, de certo modo, o complementa, isto é, torna essa grandeza uma ferramenta matemática de utilidade equivalente ao vetor campo elétrico. Trata-se da diferença de potencial elétrico que apresentaremos a seguir. Veja a figura. Suponha que este segmento de reta represente uma linha de força de um campo elétrico em que V0 é igual a zero. Qualquer ponto à direita de zero tem potencial negativo, e à esquerda tem potencial positivo. Assim, pode-se afirmar que uma partícula de carga Qzinho, colocada em zero, não fica em equilíbrio porque há potenciais maiores de um lado e menores de outro. Se Qzinho for positiva, a partícula tende a ir para potenciais menores. Se for negativa, tende a ir para potenciais maiores. Em outras palavras, a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico dá informações que não se pode obter apenas do potencial em um ponto. A diferença de potencial ΔV entre dois pontos A e B de um campo elétrico, de potenciais elétricos VA e VB, como o próprio nome da grandeza indica, é por definição ΔVAB igual a VB menos VA. Dependendo da escolha dos pontos A e B, a diferença de potencial VB menos VA pode ser positiva ou negativa. Em geral, são adotados pontos A e B tais que um agente externo realize trabalho positivo para levar uma partícula de carga Qzinho de A para B, ou seja, de maneira que o agente externo caminhe no sentido oposto ao das linhas de força. Equivale no campo gravitacional a fazer um corpo subir. Veja as situações representadas nessas figuras. Note que na situação 1, o agente externo realiza trabalho para levar a partícula de carga Qzinho positiva de A para B. Observe a equivalência com o campo gravitacional na situação 2, em que o agente externo faz o bloco de massa m subir. A compreensão desse novo conceito fica mais fácil por meio da expressão a seguir, do cálculo do trabalho mínimo realizado por um agente externo para levar uma partícula de carga Qzinho de um ponto A para o ponto B de um campo elétrico. Vamos deduzi-la a seguir. Veja a figura. Ela representa uma linha de força do campo elétrico gerada por uma partícula de carga Q, positiva, em vermelho. Um eixo com origem na partícula, onde estão os pontos A e B de abscissas dA e dB, e de modo esquemático os trabalhos realizados para trazer uma partícula de carga Qzinho positiva do infinito aos pontos A e B. Da definição de potencial elétrico, sabe-se que o trabalho mínimo para trazer uma partícula de carga positiva Qzinho do infinito ao ponto B e que o potencial é VB é o trabalho do infinito até B igual a Qzinho vezes VB, que é a equação 1. Analogamente, para trazer essa partícula de carga Qzinho do infinito ao ponto A, temos trabalho do infinito até A igual a Qzinho vezes VA, que é a equação 2. Como o trabalho é uma grandeza escalar, podemos concluir que o trabalho mínimo para levar a partícula de A a B é a diferença algébrica entre esses dois trabalhos, isto é, o trabalho de A a B é igual ao trabalho do infinito até B menos o trabalho do infinito até A, que é a equação 3. Das equações 1, 2 e 3 obtém-se que o trabalho de A a B é igual a Qzinho vezes VB menos VA, que é a equação 4. Por meio dessa última igualdade, obtemos a expressão do cálculo do trabalho mínimo para levar a partícula de carga Qzinho do ponto A ao ponto B. Trabalho de A a B é igual a Qzinho vezes ΔV a B. Isto implica que ΔV a B é igual ao trabalho de A a B sobre Qzinho, o que nos permite definir diferença de potencial DDP entre dois pontos de um campo elétrico. A diferença de potencial elétrico DDP entre dois pontos de um campo elétrico é a razão entre o trabalho mínimo realizado por um agente externo para levar uma partícula de prova de carga Qzinho de um ponto a outro, e o valor dessa carga. A unidade de diferença de potencial é também o volt, representada pela letra V. Lembrando que trabalho é medida de energia, a expressão do trabalho dá origem a uma unidade de energia muito utilizada no estudo da física no nível atômico, o elétron-volt. O elétron-volt é o trabalho mínimo necessário para deslocar um elétron entre dois pontos cuja diferença de potencial é 1 volt. Vamos ler o enunciado do exercício 3. Na figura estão representados uma linha de força do campo elétrico de uma partícula de carga positiva Qzão igual a 6 vezes 10 a menos 6 coulombs fixa e dois pontos A e B. A distância dA igual a 1,5 metros e dB igual a 0,20 metro dessa partícula no vácuo. Determine. Letra A. A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Letra B. O trabalho mínimo realizado para levar outra partícula de carga positiva Qzinho igual a 2 vezes 10 a menos 8 coulombs do ponto A ao ponto B. Dado. Constante eletrostática do vácuo. K igual a 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metros ao quadrado sobre coulombs ao quadrado. Letra A. Da expressão Vp igual a K vezes Qzão sobre D aplicada ao ponto A, a distância dA igual a 1,5 metros de Qzão, temos VA é igual a mais 9 vezes 10 a 9
vezes 6 vezes 10 a menos 6 sobre 1,5. Isso significa que VA é igual a mais 3,6 vezes 10 na 4 volts. Da mesma expressão aplicada ao ponto B, a distância DB é igual a 0,20 metros de quesão, temos que VB é igual a mais 9 vezes 10 na 9 vezes 6 vezes 10 na menos 6 sobre 0,20. Isso significa que VB é igual a mais 2,7 vezes 10 a 5 volts. Logo, a diferença de potencial elétrico entre A e B é ΔVAB é igual a VB menos VA. ΔVAB é igual a 2,7 vezes 10 na 5 menos 3,6 vezes 10 na 4. Isso significa que ΔVAB é igual a 2,3 vezes 10 na 5 volts. Na letra B, sabemos que a equação para calcular o trabalho mínimo do agente externo para levar a carga positiva de A para B é a seguinte: trabalho de A a B é igual a Qzinho vezes abre parênteses VB menos VA. Qzinho é igual a 2 vezes 10 a menos 8 coulombs, VA é igual a mais 3,6 vezes 10 na 4 volts, VB é igual a mais 2,7 vezes 10 na 5 volts. Sabendo os valores da carga elétrica Qzinho e dos potenciais elétricos VB e VA, podemos calcular o trabalho de A até B. Trabalho de A até B é igual a 2 vezes 10 a menos 8 vezes, abre parênteses, 2,7 vezes 10 na 5 menos 3,6 vezes 10 na 4. O trabalho de A até B vai ser igual a 4,7 vezes 10 na menos 3 joules. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou entregar para vocês um material de apoio que conta de forma resumida o que aprendemos hoje. E o conteúdo desse material deve ser estudado para a prova que ocorrerá daqui a 2 semanas. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Até mais!